Vamos lá, vamos começar o nono passo. Então vamos lá. Estamos acabando os 12 passos, hein? Tá quase no finalzinho, faltam só 3 passos. Isso é muito bom, muito importante. E aí, o que vocês estão achando? Os 12 passos estão fazendo a diferença na sua vida? Vamos lá? Nono passo. Sempre que possível, continue reparando os danos que você causou às pessoas, exceto nos casos em que a tentativa de reparação acabe prejudicando alguém. Ixi, e aí? Como será que a gente faz isso, hein? Você já tentou falar com alguém e a conversa foi só indo de mal a pior e a conversa não saiu bem? Então, nessas horas a gente deixa de lado. Você tá tentando, o treino tá indo bem, deixa de lado, tá bom? Então, olha só. No passo anterior, você preparou uma lista de pessoas que prejudicou com seus problemas e foi incentivado a procurar essas pessoas a fim de reparar os danos causados a elas. Neste passo, continuaremos a falar sobre este assunto, destacando sua relação com o crescimento espiritual. A vida envolve crescimento. Plantas, animais, seres humanos nascem, desenvolvem, alcançam a maturidade e na vida espiritual não é diferente. Quando aceitamos a Cristo, nós nascemos de novo. Mas, como um bebê, você precisa crescer, aprender novas coisas e avançar rumo à idade adulta. Na caminhada cristã é a mesma coisa. A gente não fica estagnado. Precisamos progredir constantemente para frente e para cima. Buscar a Deus todos os dias por meio da oração e do estudo da palavra. A Bíblia é a melhor maneira de crescer na graça e na fé. Este é o nosso alimento espiritual, o qual devemos desejar intensamente. Sem dúvida, este crescimento envolve também a vitória sobre nossos vícios e nossa inclinação para o mal. À medida que caminhamos com Cristo, somos contagiados pelo seu modo de agir, por seu exemplo e sua semelhança cativante. Conforme procuramos imitá-lo, nos tornamos semelhantes a ele. Este processo é conhecido como santificação. Isso não significa, porém, que nunca mais pecaremos. Significa antes que estamos no caminho certo, procurando, com a ajuda de Deus, ser melhores a cada dia. Entre outras coisas, esse processo inclui uma constante disposição de reparar nossos erros. O verdadeiro filho de Deus procura andar de acordo com a sua lei e nunca errar. Mas, quando erra, porque ninguém é perfeito, reconhece sua falta, corrige o que fez e procura melhorar. A Bíblia diz que, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não pense, portanto, que a disposição de corrigir seus erros deve limitar-se àquela lista que você preparou, pois ela foi só o começo. Devemos estar sempre prontos para reconhecer quando erramos e, de maneira honesta, consertar o que estragamos. À medida que você for adiante em sua jornada rumo à reabilitação total, mantenha seus olhos no alvo. E sempre que vier a tropeçar, peça ajuda a Deus e a alguém de confiança. Então, levante-se e continue sem desanimar. Como vimos no 8º passo, a reparação de nossas faltas é fundamental para reatar relacionamentos rompidos e restaurar nossa reputação. Esse procedimento é muito semelhante à obra da reconciliação que Jesus veio efetuar em prol do ser humano. Nosso relacionamento com Deus havia sido afetado pelo pecado, mas Jesus, por meio de sua morte da cruz, nos religou ao Pai. Em seguida, ele nos confiou o ministério da reconciliação, o que significa que nós igualmente devemos nos tornar promotores da reaproximação entre Deus e a humanidade. Por extensão, esse ministério procura também reaproximar as pessoas umas das outras.
Existe a possibilidade de que a pessoa magoada ou de algum modo prejudicada não aceite nosso pedido de desculpa e nossa disposição de consertar as coisas. Ou ainda, mais raramente, pode ser que a tentativa de reparação cause mais problemas do que soluções e que reaproximação por algum motivo acabe não sendo benéfica. Nesses casos, será mais prudente respeitar a decisão e a integridade emocional da pessoa e manter as coisas como estão. Se no futuro o quadro mudar, esteja pronto para promover a reconciliação. Seja qual for o cenário, peça perdão a Deus e deixe sempre clara a todos a sua disposição de fazer o que é certo. Então, com a consciência tranquila, continue confiante, avançando no caminho da libertação. A transformação do coração pelo qual nos tornamos filhos de Deus é chamada na Bíblia de novo nascimento. Também é comparada com a germinação da boa semente plantada pelo lavrador. Da mesma forma, os que se convertem a Cristo devem, como crianças recém-nascidas, crescer até a estatura de homens e mulheres em Cristo. Como a boa semente plantada no campo, eles devem crescer e produzir fruto. Isaías diz que serão chamados carvalhos da justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Essas ilustrações extraídas da natureza nos ajudam a entender as profundezas da vida espiritual. É somente através da vida concedida pelo próprio Deus que podemos viver. É somente através da vida que vem de Deus que a vida espiritual é gerada no coração humano. A menos que uma pessoa nasça novamente, não poderá ser participante da vida de Cristo. Como ocorre com a vida, assim acontece também com o nosso crescimento espiritual. É Deus quem faz brotar o botão e tornar-se flor e fruto. É pelo seu poder que a semente se desenvolve. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. O profeta Isaías diz que Israel florescerá como o lírio. Serão vivificados como o trigo e florescerão como a videira. E Jesus nos convida a observar os lírios. As plantas e flores não crescem pelo seu próprio cuidado, ansiedade ou esforço, mas por receberem aquilo que Deus fornece para lhes dar a vida. A criança não pode, por um desejo ou por poder próprio, aumentar a sua estatura. Nem você tem como garantir seu crescimento espiritual por meio da sua própria vontade. As plantas e as crianças crescem recebendo de seu ambiente aquilo que é necessário para a vida: ar, luz, sol, alimento, água. E esses dons da natureza representam para os animais e as plantas a mesma coisa que Cristo representa para todos aqueles que nele confiam. Ele é a luz. Ele é o nosso sol. Ele é o nosso escudo. Ele será para Israel como orvalho. Será como a chuva que desce sobre a campina ceifada. Ele é a água viva, o pão de Deus que desce do céu e dá vida ao mundo. No incomparável dom do seu Filho, Deus envolveu o mundo inteiro com uma atmosfera de graça, tão real como o ar que circunda o globo. Todos os que escolherem respirar essa atmosfera vivificadora viverão e crescerão, alcançando a estatura de homens e mulheres em Cristo. Assim como a flor volta-se para o sol, para que seus brilhantes raios possam ajudá-la a aperfeiçoar sua beleza e simetria, assim devemos volver-nos para o sol da justiça, para que a luz do céu brilhe sobre nós e nosso caráter seja desenvolvido à semelhança de Cristo. Jesus ensina a mesma coisa. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim, porque sem mim nada podeis fazer.
Para viver uma vida santificada, você é tão dependente de Cristo como o ramo depende do tronco para crescer e frutificar. Separado de Cristo, você não tem vida, não tem poder para resistir à tentação ou crescer na graça e na santidade. Permanecendo nele, você vai florescer. Se sua vida estiver ligada a ele, você não murchará, nem deixará de produzir frutos. Será como a árvore plantada junto às fontes de águas vivas. Muitos pensam que devem fazer sozinhos uma parte do trabalho. Confiaram em Cristo para obter o perdão dos seus pecados, mas agora procuram viver retamente através dos seus próprios esforços. Sim, vocês não podem fazer nada. Nosso crescimento na graça, na alegria e na utilidade, tudo depende de Cristo. É pela comunhão com Ele, todos os dias, toda hora, permanecendo nele, que cresceremos na graça. Ele não é somente o autor, mas também o consumador da nossa fé. Cristo deve ser o primeiro e o último. Ele deve estar conosco não apenas no começo e no fim da nossa carreira, mas em cada passo da nossa caminhada. Davi disse: tenho o Senhor sempre diante de mim, estando ele à minha direita, não serei abalado. Mas a gente se pergunta, como posso permanecer em Cristo? Da mesma forma como você o recebeu a princípio. Assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor, continuem a viver nele. O justo viverá pela fé. Você se entregou a Deus para pertencer inteiramente a Ele, para servi-lo e obedecer-lhe, como também aceitou a Cristo como seu Salvador. Você não pode, por si mesmo, redimir-se dos próprios pecados ou transformar seu coração. Mas, entregando-se a Deus, você crê que Ele, por amor de Jesus, fez tudo isso por você. Pela fé, você passou a ser de Cristo e pela fé deve crer, doando e recebendo. Você tem que entregar-lhe tudo, o coração, a vontade, a disposição. Deve dar-se, enfim, a si mesmo para Deus. E deve também receber tudo, Cristo, a plenitude de toda a bênção, para habitar em seu coração, para ser a sua força, a justiça e a esperança eterna, a fim de que tenha poder necessário para obedecer. Consagre-se a Deus pela manhã. Faça disso sua primeira atividade. Ore, Senhor, toma-me em suas mãos para seu inteiro querer. Deponho todos os meus planos aos seus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Fica comigo e que todas as minhas obras sejam feitas em ti. Essa é a questão diária. A cada manhã consagre-se a Deus para aquele dia. Entregue a Ele todos os seus planos para saber se devem ser levados avante ou não, de acordo com o que sua providência indicar. Assim, dia após dia, você poderá entregar sua vida nas mãos de Deus, e ela será cada vez mais moldada segundo a vida de Cristo. A vida de Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma confiança constante e tranquila. Sua esperança não está em si mesmo, mas em Cristo. Sua fraqueza está ligada à sua força, à sua ignorância à sua sabedoria, à sua fragilidade ao seu eterno poder. Por isso, não olhe para você mesmo. Não permita que seus pensamentos fiquem centralizados no próprio eu, mas olhe para Cristo. Pense em seu amor, sua beleza e perfeição. Cristo em sua abnegação, Cristo em sua humilhação, Cristo em sua pureza e santidade, Cristo em seu incomparável amor. Esse é o tema para a sua meditação. E ao amá-lo, ao imitá-lo, ao depender inteiramente dele, é que você se transforma à sua semelhança. Jesus disse: permaneçam em mim. Essas palavras transmitem a ideia de descanso, estabilidade e confiança. As palavras do salmista expressam o pensamento: descanse no Senhor e espere nele. Isaías dá a certeza:
Na tranquilidade, na confiança reside a força de vocês. Isaías 30:15. Esse descanso não está na inatividade, mas no convite do Senhor, na promessa do descanso. Vem junto com um chamado ao trabalho. Tomem sobre vocês o meu jugo e vocês acharão descanso. Como que é a história? O meu jugo é leve e o meu fardo não é difícil de carregar. O coração que descansa de maneira plena em Deus será o mais empenhado no trabalho ativo por Ele. Quando os pensamentos estão concentrados no próprio eu, eles se afastarão de Cristo. Por isso, Satanás empenha-se em fazer com que as pessoas desviem o pensamento do Salvador, evitando a união e a comunhão do ser humano com Cristo. Os prazeres do mundo, as preocupações, perplexidades e tristezas da vida, as falhas dos outros ou as próprias falhas e imperfeições são por ele utilizados para desviar o pensamento do Salvador. Não se deixe enganar por esses ardis. Muitas pessoas que são realmente conscienciosas e que desejam viver para Deus também são por ele levados a pensar nas próprias falhas e fraquezas. Assim fazendo, ele consegue separá-las de Cristo e obter a vitória. Não devemos fazer de nós mesmos o centro, dando lugar à ansiedade e ao medo de não sermos salvos. Tudo isso afasta o coração da fonte de nossa força. Entregue a Deus a tarefa de salvá-lo e confie nele. Fale de Jesus, pense em Jesus, que o próprio eu se perca nele. Afaste toda a dúvida, esqueça seus temores. Como o apóstolo Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Descanse em Deus. Ele pode guardar aquilo que você lhe confiou. Colocando-se em suas mãos, ele fará com que você seja mais do que vencedor por aquele que o amou. Quando se revestiu da natureza humana, Cristo ligou a si mesmo à humanidade, um laço de amor que nunca poderá ser desfeito por poder algum, exceto pela própria escolha do ser humano. Satanás tentando nos seduzir para desfazermos esse laço, escolhendo separar-nos de Cristo, é aqui que precisamos vigiar, lutar e orar, para que nada nos induza a escolher o outro mestre, pois seremos sempre livres para assim fazer. Mas fixemos nossos olhos em Cristo e Ele nos preservará. Se olharmos para Jesus, estaremos a salvo. Nada pode arrancar-nos da sua mão. Contemplando-o constantemente, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como o Espírito do Senhor nos leva a crer. Foi essa maneira que os primeiros discípulos alcançaram a semelhança com o amado Salvador. Quando ouviram as palavras de Jesus, esses discípulos sentiram a necessidade que tinham dele. Eles o buscaram, o encontraram e o seguiram. Estavam com Jesus em casa, à mesa, nos aposentos, recebendo diariamente suas lições. Olhavam para ele como servos sedentos pelo seu Senhor, para saber o que tinham que fazer. Esses discípulos eram homens sinceros, os mesmos sentimentos que temos hoje. Todos eles lutaram contra o pecado e precisavam da mesma graça para viver uma vida santificada. Quando Cristo habita o coração, toda a natureza é transformada. O Espírito de Cristo e seu amor abrandam o coração, subjugam a alma e elevam os pensamentos e desejos para Deus e para o céu. Quando Cristo subiu ao céu, seus seguidores ainda sentiam sua presença. Era uma presença pessoal, cheia de luz e amor. Jesus, o Salvador, aquele que andara, falara e orara com eles, que lhes trouxera palavras de esperança e conforto ao coração, estava sendo levado para o céu. Se pedirem alguma coisa ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Os discípulos erguiam cada vez mais alto a mão da fé, apresentando poderoso argumento.
É Jesus Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E o Pentecostes trouxe a presença do Consolador. Ele estará entre vocês. Ele vive no meio de nós. Tudo que Cristo era para os discípulos, ele deseja ser para nós também. Ele disse: não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. João 17, 20. Que nós tenhamos o prazer de fazer a vontade de Deus, de pedir perdão às pessoas que devemos pedir perdão, de restituir aquelas pessoas com as quais nós devemos restituir alguma coisa, porque essa é a vontade do Pai. E isso nos santifica, isso nos deixa mais semelhantes a Jesus. E isso é muito importante para que a gente receba a salvação, mas principalmente para que a gente tenha o amor de Cristo em nosso coração. Somente com o amor de Cristo em nosso coração nós conseguiremos continuar o resto da vida acertando e errando, mas com a diferença de que quando a gente erra, a gente pede perdão, a gente repara, a gente restaura e a gente volta para o caminho que leva ao céu. Esse é o mais importante de tudo, e isso significa ser santo, isso significa santificação. Errar, confessar e continuar no caminho correto. Se você errou, você deve confessar, você deve restituir, pedir a Deus a direção para você voltar aos caminhos corretos de Deus. Até mais, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.